Bom, vamos lá. Oi, gente, boa noite. Essas 2 semaninhas aí deu pra dar uma boa descansada, né? Eu espero. Espero também que tenha dado para ler os textos que estão lá na pasta, né, do nosso curso no campus virtual, para a bibliografia da aula de hoje e também na semana que vem. E lembrando que também lá no campus vocês vão encontrar outros cursos sobre marxismo, luta de classes, luta negra, sobre Trotsky. Tem um curso muito bom chamado Stalin, Grande Organizador de Derrotas, recomendo aí para todo mundo, com o Edson Urbano e o André Assier. Tem também um curso, um mini curso sobre a Comuna de Paris, curso sobre Rosa Luxemburgo com Diana Assunção, curso sobre o Capital com Yuri Tonello. Enfim, muitos temas, né? Que são todos eles excelentes continuidades da reflexão que a gente está fazendo aqui junto nesse curso sobre mulheres negras e marxismo. Como eu contei para vocês, né, eu sou a Letícia Parks, sou militante do MRT e a gente acabou de sair do nosso congresso, nosso 4º congresso, onde a gente pôde debater uma série de batalhas, né, que a gente quer dar, que a gente quer construir com gente como você que está assistindo aí esse curso hoje, né, na sua casa assistindo, no sentido justamente de apresentar saídas políticas da nossa classe, que é, né, a classe trabalhadora, contra essa miséria que a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente infelizmente está vivendo um desastre, chegamos aí na marca de 400 mil mortos no Brasil desde o início da pandemia, e a gente sabe muito bem a classe e a cor desses mortos, né, são em sua maioria trabalhadores sem direitos, que pegam transporte lotado, né, como a primeira morte do estado do Rio de Janeiro, que é de uma trabalhadora doméstica, negra, idosa, que morava a 120 quilômetros da casa dos patrões. Esses, inclusive, moravam no bairro mais rico do país, que é o Leblon, o bairro mais caro do país, e que forçaram essa doméstica a seguir trabalhando, mesmo sabendo que eles estavam contaminados, né, ela se contamina aí e morre. Então, isso leva a gente a ter que debater que a gestão dessa crise é vergonhosa, né, gente? E um dos efeitos macabros é a fome. A gente está começando aqui a aula de hoje falando sobre isso, porque é um dado muito relevante da situação brasileira atual e não está por fora dos debates desse nosso curso, né? A fome ela já se tornou uma realidade para mais da metade dos lares brasileiros e mostra aí que mais da metade da população não consegue manter uma alimentação adequada todos os dias. A gente está demarcando, né, sublinhando a importância desse tema, porque a gente está oferecendo esse curso e esse livro também, né, Mulheres Negras e Marxismo. Nossa, caiu tudo. A gente está fazendo esse curso e oferecendo esse livro justamente porque a gente quer mais do que um tímido lugar de fala, né, para as mulheres negras. A gente quer que a gente seja a linha de frente ao lado dos nossos irmãos e irmãs trabalhadores de todos os gêneros, de todas as cores e raças, para derrotar Bolsonaro, Mourão, os militares que governam com ele, né, e todos os golpistas como Dória, aqui de São Paulo, que continuam mandando nós, professoras e professores, para salas de aula, e ele deve chegar em casa, na verdade, né, e rir do aumento de mortes que não chega nem perto de ser uma ameaça real para ele, que tem vacina VIP, tem hospital de luxo, né? Até aí, nos hospitais e na vacina, a gente enxerga luta de classes, né? Que foi o que a gente falou na aula passada. Então é por isso que a gente sai desse congresso dizendo também, né, reafirmando que estamos pela quebra das patentes das vacinas, estamos por vacina para todos, estamos pela conversão da indústria para produzir todo o necessário para a pandemia, para combater a pandemia, né? E como disse uma trabalhadora que fez greve na LG, ameaçada de demissão pelo fechamento da fábrica, se não tem como vender celular, por que não bota a gente para fazer respirador? Inspiradora essa frase, inspiradora essa luta, inspiradoras todas as lutas que ocorrem no nosso país e no mundo, por justiça, pelas negras e negros assassinados pela polícia e também contra cada um dos efeitos da crise econômica. Então essa é a nossa ideia fixa, né? É a força da classe trabalhadora que tudo produz e que não tem que esperar 2022, como que é o PT, ou confiar numa saída Lula, né? Logo ele que diz que vai manter as reformas e perdoar os golpistas, né? Nas semanas que a gente descansou um pouquinho, a gente também viu a vitória da luta nos Estados Unidos, que unificou negros e brancos por justiça para o George Floyd e conseguiu uma condenação histórica
ainda que o que queira fazer o Partido Democrata é desviar essa luta e fazer ela morrer nas esperanças vazias de que através de um governo Biden seria possível derrotar o racismo, né? Então, cheios de armadilhas aí por todos os lados, a gente vai entrando para debater as armadilhas que estão dentro do nosso movimento, né? Como aponta o texto escolhido para a aula de hoje. Então, eu tô falando nossa bastante, né, em toda essa introdução, porque eu quero marcar também uma ideia para vocês, né? A produção e a construção desse curso é um trabalho coletivo, do qual eu tenho muito orgulho de que seja assim, né? Então, na aula de hoje, eu já quero fazer alguns agradecimentos para pessoas muito especiais que têm sido essenciais para essas aulas acontecerem. E para agradecer essas pessoas, eu quero ler para vocês o texto de agradecimento que a gente escreveu, eu, Odete Cacau, para o livro Mulheres Negras e Marxismo, e que podia ter sido escrito para esse curso também. Né? Lá a gente diz assim: as reflexões presentes nessa edição são iniciais, incentivadas pela realidade que se vive por nascer mulher e negra em um país marcado profundamente pelo racismo. São reflexões que nos tocou percorrer não apenas por sermos mulheres e negras, mas também porque, como revolucionárias, a dor da vida dessas milhões de mulheres das quais falamos nos empurra ao desejo incansável de lutar por um novo mundo, onde e quando nossos problemas possam ser de outra ordem. Problemas lindos, sublimes. Como disse a Mirtes Renata na entrevista que nos concedeu para esse livro, 2020 foi um ano duro para as e os trabalhadores, e em especial para as mulheres negras. Carregamos as dores do mundo nas nossas costas, dores essas vividas pelo conjunto da classe trabalhadora, que a nós, pela cor da nossa pele, nos tocou de viver de forma ainda mais dura. Perdemos nossas crianças, vimos o regime político ir mais à direita, nossos trabalhos se precarizaram e, apesar de nossa força ser essencial para o funcionamento do mundo, as nossas vidas foram tratadas como lixo. Foi durante esse ano que essas reflexões iniciais que nós apresentamos aqui se fortaleceram, se tornaram o arroz com feijão da nossa luta cotidiana. Mas essa coletânea, que reúne alguns desses primeiros passos para traçar o legado e contribuição do marxismo para a luta das mulheres e das negras e negros, não poderia ser iniciada sem dizer que não demos esses passos sozinhas. Que bom! Fomos orgulhosamente acompanhadas por muitas e muitos companheiros que nos ajudaram a levar esses debates adiante, pois independente da cor de sua pele ou do seu gênero, encararam de forma revolucionária o papel das mulheres negras na luta pelo socialismo. A unidade entre negros e brancos, homens e mulheres, entre intelectuais, juventude e classe trabalhadora, faz parte de uma tradição longínqua de combate por um mundo onde essas diferenças proporcionem beleza e criação, e não dor e divisão. E por isso, não nos dividimos. Nos ajudamos, nos apoiamos, nos erguemos alto para lançar voos cada vez mais audazes, nos debates mais difíceis, nas lutas mais duras, nas derrotas mais dolorosas que a gente pode viver, muitas delas portadoras de tantos aprendizados para a nossa classe. Assim, nas primeiras páginas desse humilde livro e ao final desse belo curso, prestamos nosso mais sincero agradecimento a todas e todos que o tornaram possível. Por fim, é preciso dizer, esse livro seria inimaginável sem a mais profunda solidariedade e amizade entre as mulheres. Amizades revolucionárias construídas em torno do combate e das batalhas diárias para que nos tornemos mulheres revolucionárias, superando nossas contradições e abrindo caminho para uma vida entregue à luta revolucionária. Essas páginas humildes e iniciais foram possíveis por conta de cada abraço, mas também de cada crítica. Por isso, finalizamos esses agradecimentos saudando isso que é indispensável nos duros enfrentamentos que damos contra as misérias do sistema capitalista, contra o patriarcado que nos quer inimigas e competidoras. Bom, assim, com esse agradecimento, porque eu não poderia dizer melhor do que está aqui, é que eu agradeço a Diana Assunção pela leitura, pelo olhar crítico sobre cada rascunho e sobre cada aula, pelas ideias eurecas que me lançou e que permitiram força, coragem e criatividade para essas aulas. Agradeço também ao Edson Urbano pelo rigor teórico, pela disposição em tentar encontrar as ideias fortes quando os rascunhos ainda eram confusos. E também ao Yuri Tonello, eu agradeço pela combinação entre energia, disposição, empolgação e crítica que ajudaram, a que os passos de cada aula pudessem ter ido mais longe. Aos três,
Eu também agradeço por seguirem aqui com mais uma aula adiante, porque a gente ainda tem uma aula final desse curso na semana que vem, e também por a gente ter chegado perto do fim desse projeto, com outros já projetados no horizonte. Sem a Flávia Telles também esse curso não seria possível, né? Das leituras dela vieram indagações genuínas que permitiram melhorar e precisar os conceitos. E dela e da Odete vem um cérebro organizador, que permite hoje que esse curso se estenda em tentáculos de pensamento marxista sobre as mulheres negras por todo o país e também homens negros e homens e mulheres brancos, que a gente tem muito orgulho de que façam parte também desse debate com a gente, nos grupos de estudos que a gente está organizando e do qual já participam mais de 400 pessoas em todo o país. Ao Arthur, eu agradeço por todo o apoio técnico na ferramenta do campus virtual, estendo também esse agradecimento a toda a equipe do campus, e ao Juan, eu agradeço pelo carinho com o qual ele prepara os quadros de texto que acompanham as nossas aulas, e pela paciência dele também comigo. Todos os elogios aos quadros, portanto, devem ser a ele. Então, vamos para a aula de hoje. Bom, dessa vez, as perguntas que foram feitas durante a aula passada, elas têm tudo a ver com o tema da aula, que é Negras no Topo. Então eu vou pedir para projetar elas aqui na tela, já que elas vão ser todas respondidas ao longo da nossa reflexão. Enquanto isso, eu já vou molhar a garganta, que o tema da aula de hoje é realmente uma porrada. Bom, espero que tenha dado tempo de projetar as perguntas aí. E o nosso tema de hoje, Negras no Topo, para entrar nele, eu separei 2 textos para vocês, um obrigatório e um complementar. O obrigatório se chama Armadilhas do Liberalismo na Luta das Mulheres Negras, de autoria da Flávia Telles e minha. E um texto complementar que se chama As Mulheres no Primeiro Estado Operário da História, de autoria da Andrea Datri. Como sempre, a gente vai começar com definições do marxismo, para ajudar a gente a debater as ideias em torno da luta negra. E por isso, a gente vai tentar definir topo, porque isso é chave para todo o debate dessa aula. Então vamos lá. Para falar sobre essa ideia de topo, a gente vai pedir uma ajudinha para o Trotsky e vamos passar pelos tópicos. E uma pergunta. A sociedade dividida em classes e os topos no capitalismo, a revolução, a abolição das classes e o topo no socialismo. Queremos as negras no topo? É a nossa pergunta. E daí a gente vai para o texto da Andrea, e as seguintes ideias e também uma pergunta. As bolcheviques e a guerra, nós, mulheres, o proletariado, a faísca pode acender a chama e a imaginação no poder? Seria a nossa pergunta para esse bloco. E no texto da Flávia e meu, a gente vai debater as seguintes ideias, armadilhas e também uma pergunta. As empresas antirracistas, black money e o capitalismo negro, o aconselhamento aos capitalistas, representatividade e essencialismo, e a pergunta, por que existem armadilhas liberais na luta negra? Comecemos então por essa ideia de topo. Bom, as pessoas falam topo se baseando na ideia de uma pirâmide, né? Como se a nossa sociedade se organizasse assim, em camadas sobrepostas, que vão se afunilando até chegar num topo, né, que comanda as bases. Mas na realidade a nossa sociedade ela é dividida em classes, né? Então é outra diagramação que a gente teria que fazer, como a gente debateu justamente nas 2 últimas aulas. E portanto, falar de topo na sociedade capitalista é falar de classe dominante, né? Que é quem está no topo de uma sociedade dividida em classes. O topo, portanto, não é uma categoria marxista, né? Nesse sentido, pode parecer muito bonito dizer que a gente quer as negras no topo. Mas a questão é que quando a gente encara a nossa luta como uma luta pelo fim da divisão da sociedade em classes, querer manter os topos seria querer manter a sociedade dessa forma, né? O que é então esse topo que dizem que a gente deveria querer estar, né? Então vamos para a primeira ideia, a sociedade dividida em classes e os topos no capitalismo. Então, essas classes antagônicas que eu falei para vocês antes, elas são a burguesia e o proletariado. E no comando da sociedade está a classe dos burgueses, que são os donos do meio de produção e os que se apropriam também da acumulação capitalista.
claro que existe uma complexidade enorme nisso, né? Tem várias camadas sociais intermediárias entre burguesia e proletariado. Mas todos esses setores médios, eles orbitam em torno dessas duas classes fundamentais. Isso significa dizer, então, que querer um topo sem querer destruir a sociedade de classes é querer que a estratégia para a nossa luta seja mobilizar uma parte de nós, né, de baixo para cima, para ser membros dessa outra classe. Como se ao ter mais burgueses negros ou mais mulheres burguesas, o antagonismo de classe pudesse se transformar. Né? Mas as mulheres negras, né, elas são na sua esmagadora maioria parte da classe trabalhadora. Né? Então, essa massa enorme que não possui nada além da sua própria força de trabalho, né? Aí estão as mulheres negras. Então são pouquíssimas as mulheres negras que fazem parte da burguesia, porque justamente tem a ver com a própria história do capitalismo, né? Na formação das classes no capitalismo, como a gente viu antes também, as mulheres elas foram pelo patriarcado lançadas aos trabalhos de reprodução da vida, e as negras e negros foram escravizados a serviço de acumular capital, como nunca antes ocorreu na história. Né? Então a herança disso está na vida que a gente vive hoje. Né? As mulheres negras elas são a fatia mais mal paga da classe trabalhadora, com os trabalhos mais monótonos, repetitivos, perigosos, invisíveis e precários. Então a gente está falando de milhões de mulheres. Essa mesma história construiu uma burguesia que, na sua esmagadora maioria, é branca, masculina, nascida nos países centrais do capitalismo, né? Mulheres e negros são a minoria absoluta entre os cargos de comando de empresas, são minoria no conjunto dos espaços de poder da sociedade capitalista. Mas a ideia de que mudar a aparência da burguesia, né, negros no topo, mudaria tudo, é uma tese com muitos problemas. Né? Ou seja, dá para entender justamente o desejo de querer estar nesses espaços de poder, né? Mas tem muitos problemas nessa tese, então a gente vai debater ela. O primeiro problema é que um antagonismo de classe, né? Isso a história mostra pra gente, né? Tá nos textos que a gente estudou na aula passada, do Engels, do Marx, o próprio Seller James, né? Também vai debater essa tese através da reflexão sobre a Revolução Haitiana. Ou seja, a história, gente, ela mostra pra gente que o antagonismo de classe, ele não se supera através da alteração da aparência de uma classe dominante, né? Então, alterar a cor ou o gênero das pessoas que compõem a classe dominante não altera o antagonismo de classe. O antagonismo de classe, ele se altera à medida que a contradição de classe se resolve, né? Seja com uma alteração da classe dominante por outra classe, através de uma nova dinâmica da economia, seja pela destruição da classe dominante anterior. Ou seja, colocar os negros no topo, né, como parte da burguesia, não transforma a sociedade capitalista. O que pode fazer em última instância é mudar a aparência dela. Né, mas o fato de que seguirão havendo massas exploradas e oprimidas não se altera. A gente está falando de uma realidade que é de milhões, né? Porque o antagonismo de classe ele seguiria preservado, né? Ou seja, mudar a aparência não altera o fato de que existe esse antagonismo. E é muito interessante, porque na verdade, brincando, né, julgando com esse desejo de se ver representado, as burguesias a nível internacional vêm fazendo uma série de tentativas de buscar atrair a gente para uma ideia de que seria esse o caminho, né? Que o caminho seria a gente estar no topo, que o caminho seria a gente estar representado. Então olha só que curioso, em outubro de 2020, né, ano da pandemia, e já com fruto da pandemia, com uma série de empresas quebrando, muita crise econômica, etc., a Fortune publicou a 23ª lista das 50 mulheres mais poderosas no mundo dos negócios. E essa lista tem mais negras do que tinha em 2019. Né? Esse ano foram 10 negras e uma indiana, ou seja, 11 mulheres de nacionalidades ou etnias oprimidas. São mulheres que foram colocadas dentro das principais empresas do planeta como forma de transmitir uma espécie de diversidade. Né? E elas ocupam cargos importantes nessas empresas. Empresas como o Facebook, o Walmart, a Amazon, a Starbucks, a JP Morgan Chase, a Apple, a Uberflex, né? A Gap de roupas, a Intel.
seja, todas essas empresas que vocês conhecem muito bem, são bastante grandes e importantes, o que elas vieram fazendo? Vieram contratando e colocando em altos postos das suas empresas mulheres negras. Então elas têm tomado essa decisão de empoderar essas mulheres, pensando em diversidade e compromisso com a mudança, e ocupando em grande maioria cargos cujo papel é de estabelecer programas de caridade ou de promoção de acesso de negras e negros a determinados serviços. Então são setores, né, de promoção de diversidade, são novos cargos que essas empresas foram criando e colocando em especial mulheres e mulheres negras. Então o que elas tentam fazer? Elas tentam se esquerdizar, né, mostrando essas empresárias à frente, mas a gente pode fazer uma conta muito simples, né? Enquanto eles colocam uma mulher negra em um alto posto dessas empresas, um posto de comando, com salários assim milionários, né? E realizando esses programas sociais que, enfim, tentam cobrir, né, de democrático essas empresas, a gente poderia se perguntar quanto custam esses programas e essas contratações em comparação com a extração de mais-valia do lombo do trabalhador. Essa característica, nenhuma delas foi capaz de mudar, né? E pior, elas não querem mudar o fato de que elas estão baseadas na exploração do trabalho, porque são empresas do capitalismo, né? Não tem como elas não serem empresas que exploram o trabalho. Então, essa posição na cadeia alimentar do capitalismo faz dessas empresas e também dessas mulheres negras devoradoras de trabalho humano e jamais lutadoras por uma sociedade verdadeiramente justa. Né? A gente poderia falar do caso de duas das empresas que estão listadas aí, ou três. Né? Por exemplo, a Amazon, recentemente, foi uma empresa cujos trabalhadores fizeram uma série de iniciativas de mobilização de apoio à luta por justiça por George Floyd. Foi bastante emocionante ver o processo de luta na Amazon. Olha quem sempre vem aqui no meu colo prestar dar um tchauzinho pra vocês aqui nas aulas, tentar me atrapalhar também, a Kali. E a Amazon, a gente também viu ocorrer agora, recentemente, uma batalha dos trabalhadores pelo direito à sindicalização, né, contra o qual essa empresa, que tem um dos membros da sua diretoria, uma mulher negra, fez uma série de ofensivas contra o direito à sindicalização, né, buscando garantir que esses trabalhadores não conseguissem se sindicalizar, vendo inclusive que se sindicalizar seria um passo adiante para uma categoria que já veio se mobilizando contra o racismo e, na verdade, conseguiu conquistar as mentes de alguns trabalhadores e garantir que não houvesse sindicato na Amazon, né? Então é uma empresa onde os trabalhadores, além de serem vítimas de um trabalho bastante precário, também são impedidos de terem direito ao sindicato, né, dentro da empresa. Bom, a Gap, né, uma empresa que foi citada aí também como uma empresa que tem na sua diretoria, né, uma mulher negra, uma empresa de indústria de tecelagem, que tem aí uma série de fábricas espalhadas pelo Oriente, pelo Norte da África, batalhando para manter a precarização do trabalho nas trabalhadoras de distintas etnias e nacionalidades oprimidas pelo imperialismo norte-americano. JP Morgan, né, outros fundos de investimento que também tem mulheres negras à frente nas mesas diretoras. Essas empresas, elas compõem 30% dos detentores da dívida pública brasileira, gente. Né, que é justamente a dívida pública a corresponsável, né, uma responsável direta pela lei do teto dos gastos, que hoje está fazendo que a gente não tenha acesso à saúde, à educação, e está piorando, né, está fazendo que seja muito pior os efeitos da pandemia no Brasil, e várias outras formas de enforcamento do orçamento público em nome de manter uma submissão profunda aos interesses imperialistas, condicionando, né, o nosso orçamento à dívida pública e fazendo com que os governos tenham que submeter o orçamento público e condicionar o acesso a direitos sociais e a própria sobrevivência da população. Né? Inclusive, a própria reforma da Previdência foi feita em nome de manter o pagamento dos juros dos dividendos da dívida pública. Bom, então isso para falar um pouco sobre essa questão dos topos, né? Ou seja, a gente está sendo colocado, né, em alguns topos do capitalismo. A questão é a serviço de que os caras estão fazendo isso, né? Porque essas empresas, gente, não são empresas inocentes, não são empresas boazinhas, não existem empresas inocentes e boazinhas, né? Essas empresas são, inclusive, representantes do que existe de mais brutal da precarização do trabalho a nível internacional. Empresas imperialistas, empresas que fazem parte da indústria das fake news, né, que está por trás aí,
da vitória dos governos de extrema direita, né? Obviamente que não são só as fake news que fazem isso, né? A gente não vai entrar aqui nessa ideia de que existe uma guerra híbrida, que agora tudo se resolve pelas redes sociais. A gente sabe que é luta de classes, que a crise orgânica explica em grande medida, né, por que vencem presidentes supostamente outsiders, né, como Trump e Bolsonaro, mas também a gente sabe que empresas da informação como Facebook, como o próprio Google, também contribuem, né, para vender as informações das massas e gerar um amplo público, né, de disseminação de notícias, de propaganda política a serviço de implementar governos de ataques, né, que também beneficiam essas empresas, obviamente. Então, fechada essa primeira ideia, né, que foi essa ideia de uma sociedade dividida em classes e os topos no capitalismo, a gente entra, então, numa segunda ideia, a gente vai tentar amarrar as duas na terceira. A segunda ideia é a revolução, a abolição das classes e o topo no socialismo. Então, sobre esse tema, eu vou ler para vocês um trecho do Manifesto da FIARE, que é incrível. Ele foi escrito pelo Trotsky e pelo Breton, e foi assinado por dezenas de artistas no mundo inteiro. Lá, eles dizem o seguinte: a arte verdadeira, a que não se contenta com variações sobre modelos prontos, mas se esforça para dar uma expressão às necessidades interiores do homem e da humanidade de hoje, tem que ser revolucionária, tem que respirar a uma reconstrução completa e radical da sociedade, mesmo que fosse apenas para libertar a criação intelectual das cadeias que a bloqueiam e permitir a toda a humanidade elevar-se a alturas que só os gênios isolados atingiram no passado. Vamos conectar as coisas daqui a pouquinho. Bom, aqui o Trotsky está argumentando baseado justamente no que ele viu com os próprios olhos, né? Ele, como um contribuidor fundamental do processo revolucionário na Rússia, em 1917, como dirigente do Exército Vermelho, ele viu que com a superação da dominação burguesa sobre a economia e a política, foi possível vislumbrar uma vivência humana sob novas condições, muito superiores em termos de liberdade, harmonia, de qualidade de vida, do que era oferecido pela vida dentro do capitalismo. E olha que isso, gente, a gente está falando de uma revolução que foi apenas nacional e num país atrasado economicamente, que era a Rússia. Imagina se essa revolução tivesse se desenvolvido internacionalmente. Né? Num outro texto, que está nesse livro chamado A Revolução e o Negro, que é esse aqui, só um minutinho. Nesse livro aqui, A Revolução e o Negro, o Trotsky ele vai comentar o interesse de negras e negros socialistas da África do Sul pelo desenvolvimento da Revolução chinesa. Olha que interessante. E ele se impressiona justamente com o fato de que essas negras e negros estão preocupados com o que acontece com as massas oprimidas de outro país, tá ligado? Que nem tinha dilemas próximos do que era os dilemas da vida, né? Da vida cotidiana num país como a África do Sul, que depois vai desenvolver, inclusive, um dos regimes mais brutais, né, de segregação racial da história, que foi o Apartheid. Sobre o interesse dessas negras e negros pela Revolução Chinesa, o Trotsky vai falar o seguinte: os operários negros, devido a toda a sua posição, não tendem e nem podem tender a humilhar alguém, a restringir ou privar de direitos, não estão em busca de privilégios e podem atingir o topo apenas por meio da Revolução Internacional. Nós podemos e devemos buscar o caminho da consciência dos operários negros, dos operários chineses, dos operários indianos, de todos os oprimidos do oceano humano, das raças não brancas, cuja palavra é decisiva para o desenvolvimento humano. Leon Trotsky, em Prinkipo, Turquia, sob exílio, em junho de 1932. Então, a gente vê, no caso dessa literatura marxista, né, que a preocupação em que seja possível para a humanidade de conjunto elevar a vida em geral a um novo ápice, né? Não tá se tratando aqui de pegar um indivíduo e colocar dentro de um topo capitalista, tá se tratando de elevar a humanidade de conjunto a um novo ápice da vida humana, sob novas condições, sob novos problemas, sob novas crises, novas reflexões,
né? Podendo pensar o sentido da vida, o fim do universo, o limite enfim, de tudo, né? Podendo pensar sobre tudo. É um novo ápice da vida humana. Essa é a preocupação do marxismo, né? Então, nesse sentido, é deixar o velho, o miserável, o violento e desumano do capitalismo para trás, através da abolição da sociedade de classes e da garantia de uma vida livre, que possa fazer com que o comum e o habitual seja o harmonioso, o belo e o sublime, né? E não uma experiência exclusiva de alguns. Então, como ele diz no livro Literatura e Revolução, e eu trouxe porque é um trecho muito lindo, que finaliza, encerra o livro, vou dar spoiler, sim, ele fala assim: mais exatamente, a forma que revestirá o processo de edificação cultural e de autoeducação do homem comunista desenvolverá ao mais alto grau os elementos vivos da arte contemporânea. O homem irá se tornar incomparavelmente mais forte, mais sábio e mais sutil. Seu corpo será mais harmonioso, seus movimentos mais rítmicos e sua voz mais melodiosa. As formas de sua existência adquirirão qualidades dinamicamente dramáticas. A espécie humana, na sua generalidade, atingirá o talhe de um Aristóteles, de um Goethe, de um Marx, e sobre ela se levantarão novos cumes. Dá para ver que essa elevação completa da humanidade, ela é impossível no capitalismo, porque esse sistema funciona assim. Ele tem um topo a serviço de explorar e oprimir a grande maioria da população. E a gente precisa perceber que o topo do capitalismo é, em primeiro lugar, um tipo de relação com a vida que é absolutamente nojento e cínico, né? Significa estar à frente da restrição à sindicalização de trabalhadores, da implementação de um retrocesso ofensivo aos direitos trabalhistas, da expoliação imperialista sobre povos oprimidos do mundo inteiro. Quem está ali não está porque venceu, né? Mas porque decidiu entregar a vida para perpetuar essa carcaça nojenta de um capitalismo em crise, né? Então, e aí a gente chega no segundo problema, né? Que é que além de ser uma merda, esse topo é pequeno demais para caber toda a classe trabalhadora que hoje vive na miséria, né? Vizinhos aí de porta das moradias precárias que nós, negras e negros, habitamos. Ou seja, estar no topo nem é assim tão bom, porque esse topo nem devia existir, né? E mesmo que a gente quisesse estar lá, como a gente ia fazer para caber nesse topo, né? A gente está tratando aqui de uma classe trabalhadora que é de milhões. E aí vem a nossa pergunta: queremos as negras no topo? E essa pergunta é uma delícia de responder depois de ler o Trotsky, né? Porque o que a gente quer, na verdade, é que o conjunto da humanidade possa se elevar sobre novos cumes, né? Atingir o talhe de um Goethe, de um Aristóteles. E a gente não quer falar de indivíduos, a gente quer que toda a humanidade possa se desenvolver desse ponto de vista, né? Atingir um nível cultural e social inimaginável para os limites do capitalismo da sociedade de hoje, né? O grande lance, cursistas, é que o comunismo é uma sociedade sem topos. E o que a gente quer é que negras, negros, árabes, latinas, migrantes, operárias e operários possam estar à frente da construção dessa sociedade, possam lutar e almejar essa perspectiva. Um comunismo que vai caminhar, na verdade, sobre as ruínas desse topo capitalista e mostrar que ele é mais subterrâneo e podre que qualquer referência de podridão que a gente possa conhecer. E que ele é, na verdade, um rascunho do ensaio da plenitude que a vida humana pode ser, né? E que é sobre ele que a gente vai erguer uma vida absolutamente superior à dos reis, rainhas e de qualquer burguês que a gente possa conhecer. E esse mundo, gente, regido pela imaginação, ele começou seu ensaio geral na Revolução Russa, onde as mulheres assumiram um papel de destaque. Então vamos, portanto, ao texto da Andrea Datri, que começa com uma ideia, né? As bolcheviques e a guerra. É muito interessante porque esse texto ele mostra que as mulheres revolucionárias elas estavam preocupadas com os grandes debates políticos, os grandes problemas políticos da sua época. Né? Não à toa elas estavam debatendo o sentido da participação ou não participação dos revolucionários na guerra, né? Então elas estavam associando a esses grandes processos de massas, né? da política das massas,
as mudanças no comportamento e na moral da sociedade, que eram o terreno do debate sobre os avanços na vida das mulheres, do combate por um amor livre, por uma vida livre do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, pela extinção da escravidão doméstica e etc. Ou seja, elas viam todas essas tarefas de libertação das mulheres no marco da vitória da Revolução e dos combates do conjunto da classe trabalhadora. Então a gente está tratando aqui de mulheres como Kollontai, como Clara Zetkin, como Natália Sedova, como Rosa Luxemburgo, né? E a Rosa, que inclusive, apesar de não ter vivido a Revolução Russa de 17, né, porque estava na prisão e tudo mais, inclusive vai ser assassinada em grande medida porque vai dar o combate Reforma ou Revolução, né, contra a direção do seu partido, que ia se tornando uma direção traidora, né, do movimento de massas. Rosa Luxemburgo era uma grande combatente, uma divergente, uma revolucionária, né, assassinada em 1919, mas muito entusiasta também desse processo revolucionário que se vive na Rússia. E é justamente no debate da oposição à guerra, né, através da saída da guerra com uma revolução, que essas mulheres vão no sentido de batalhar por uma revolução socialista e por dar um combate pela liberdade das mulheres. E elas iam no sentido oposto, nesse sentido de batalhar por uma estabilidade do regime ou do governo russo, ou de um nacionalismo conservador, né, que buscasse apoiar a sua nação contra outras nações, tratando as outras nações como inimigas em geral. Né? Na verdade, o que elas queriam mostrar é que os inimigos eram a burguesia e não a classe trabalhadora do exército inimigo, né? Do exército inimigo. Ou seja, nesse sentido, estavam contra qualquer perspectiva de um nacionalismo conservador ou de uma estabilidade do governo russo. Inclusive, estavam dispostas a entrar em guerra contra a sua burguesia nacional, se associando de forma internacionalista, né, com os outros batalhões da classe operária a nível internacional. Então, nesse sentido, essas mulheres elas vão assumir um papel de destaque, né, nesse combate, justamente por uma perspectiva revolucionária para a saída da guerra, né, que era transformar a guerra entre nações numa guerra contra os senhores, né, que era justamente a perspectiva também pela qual vai batalhar o Lenin, e vai ser bastante conhecido o Lenin através dessa posição, né, como a guerra como parteira de revoluções. E aí a gente chega nesse segundo ponto, né, em torno do texto da Andrea Datri, que é esse tema Nós Mulheres e o Proletariado, né, porque o que a guerra vai produzir também, né, ela vai confluir esse setor de vanguarda dessas mulheres revolucionárias que a gente falou, né, como Kollontai, como Clara Zetkin, com mulheres que vão, a partir da violência da guerra, passando a ocupar espaços estratégicos dentro da economia russa, né? Então essas mulheres elas vão começar a substituir os homens dentro do mercado de trabalho. Então essas mulheres elas vão passar também a acumular funções, né? Elas vão trabalhar dentro e fora do lar, né? E como vai dizer Alexandra Kollontai, o capitalismo colocou sobre os ombros da mulher trabalhadora um peso que a esmaga, converteu-a em operária sem aliviar seus cuidados de dona de casa e mãe. E isso vai se tornando uma situação explosiva, né? Porque essas mulheres elas vão viver o drama da guerra, perdendo seus maridos, seus irmãos, seus companheiros, vão tendo que se deslocar ao mundo do trabalho externo ao lar, justamente para poder manter a sociedade viva, em funcionamento, né? Porque os homens não estão mais lá. Só que elas vão acumular essa função com a função de donas de casa e de trabalhadoras do lar. E isso cria uma situação que é a que a gente vive até hoje, né? A gente está falando aqui do começo do século XX, ali nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, e uma situação que vai permanecer até os dias de hoje, onde as mulheres elas são a maioria da classe trabalhadora, instaladas em uma variedade sem fim, né, de postos de trabalho essenciais para o desenvolvimento, para a reprodução da vida e da sociedade, sem deixar de serem responsáveis também pelo trabalho doméstico. Né? Então as mulheres elas passam a ser desde então uma composição majoritária dos contingentes operários em todo o mundo, né? Assumindo funções estratégicas
e elementares do cotidiano da produção, sendo também alvos da precarização e da dupla jornada. Então, nesse sentido, né, e fruto dessa condição, as mulheres assumem a posição de destaque na decisão de derrotar o capitalismo, né, que é esse tópico final, perto da gente chegar no fim desse texto, que é essa ideia de que a faísca pode acender a chama. Né? Então as mulheres elas assumem uma posição de destaque justamente na decisão de derrotar o capitalismo, porque estão muito impactadas justamente por essa dupla opressão, essa dupla jornada, essa realidade de uma violência dupla, né? Que elas estão vivendo ali, ainda mais uma situação de guerra, configurando justamente esse coveiro de tipo especial, né, que a gente falou na aula passada, ou seja, o quanto que a burguesia produz os seus próprios coveiros ao concentrar a classe trabalhadora em todos os espaços fundamentais de produção de riquezas do mundo, né, e de acumulação e etc. Então a burguesia produz os seus próprios coveiros, né, porque os trabalhadores estão ali dentro do local de trabalho, produzindo tudo e cada vez mais percebendo que essencial mesmo somos nós, né, e não a burguesia. E as mulheres um coveiro de tipo especial, porque além disso, são todos os dias obrigadas a viver uma dupla jornada de trabalho que é profundamente massacrante. Né? Então, é fruto dessa condição que as mulheres assumem essa posição de destaque e se tornam, no caso da Revolução Russa de 1917, a linha de frente do dia que inaugura a Revolução Russa, que é nada mais, nada menos do que um 8 de março, né, um dia internacional da mulher, onde essas mulheres, né, lideradas aí na linha de frente pelas trabalhadoras da indústria têxtil, que com a sua greve no 8 de março abrem alas a tantas outras camadas da classe trabalhadora que vai tomar o céu de assalto e conquistar a maior vitória já conquistada pela nossa classe, que foi a Revolução Russa. E, gente, por que a gente diz que a Revolução Russa foi essa enorme vitória? E por que falar sobre ela? Porque é impressionante, né, que frente aos dramas da nossa vida, essas mulheres elas tenham decidido não dar saídas individuais, não dar saídas particulares, não se empoderar individualmente. Elas decidiram dar um combate como classe para constituir uma forma de vida, né, junto com seus irmãos homens da classe trabalhadora, com quem elas dividiam muito mais em comum do que com as mulheres burguesas, né? Tem um trecho do livro da Andréa que ela também fala isso. Essas mulheres decidiram que elas iam colocar a imaginação no poder e que elas iam constituir uma sociedade através do controle da economia e da política dessa sociedade, onde os seus problemas fossem enfrentados de forma muito profunda, né? Ou seja, não com empoderamento individual, mas com transformações profundas na dinâmica da vida nessa sociedade. Então, a imaginação no poder. Essa frase tão bonita que está no texto da Andréa, que também vem do Trotsky, é muito forte, porque ela mostra como a consciência das massas trabalhadoras e dessa vanguarda organizada em partido revolucionário, que vai ser delegada pelos soviets para transformar as leis e o funcionamento da sociedade, ela ia num sentido de propor mudanças que rumavam, né, tinham como norte uma vida completamente diferente das referências de uma vida no capitalismo, né? Então tá olhando para outro lugar. Elas estavam olhando para outro lugar, estavam olhando para uma outra vida, né? Elas estavam pensando como que a gente vai ser muito bom meio do capitalismo. Elas estavam olhando como que elas iam constituir uma vida muito diferente dessa referência anterior, né? E isso começa com garantir a legalidade ao aborto e o direito ao próprio corpo às mulheres, um feito que acontece pela primeira vez no mundo, ali, né, na Revolução Russa, no Estado Operário Soviético. No mesmo bojo, vêm as leis que alteram a configuração da família, que buscam socializar os cuidados da criança, as tarefas domésticas, que buscam facilitar o divórcio, entre tantas outras mudanças que olham para esse horizonte, né, de uma vida plena. É uma imaginação mesmo no poder, né? É pensar como deve se viver hoje para poder chegar num outro lugar amanhã, né? É uma forma de encarar os projetos coletivos de uma sociedade de um ponto de vista completamente diferente, né? Não é na preservação da propriedade privada, não é na preservação dos privilégios dos políticos, não é criando regras e leis para preservar tudo isso, é criando regras e leis para destruir tudo que vinha do passado. Mas a própria Andréa mostra nesse texto que essa imaginação encontrou o limite da materialidade. Essa materialidade da ausência de revoluções em outros países da Europa, em especial países com economias mais desenvolvidas,
que pudessem significar uma solidariedade revolucionária internacional e recuperar a Rússia dos prejuízos da guerra civil e da ofensiva capitalista contra o único país socialista do planeta. Imagina o que foi feito contra a União Soviética naquele momento, né? Ou seja, todas as forças imperialistas se unificaram contra a Revolução Russa. Assim, primou em pouco mais de 10 anos o conservadorismo em toda a linha que foi o stalinismo e a burocratização do Estado operário. Um conservadorismo político, né, que para acalmar as massas cansadas da guerra dizia que era possível uma revolução num só país, né, que é uma contradição com toda a história do marxismo. Né? O Marx nunca falou operários, trabalhadores da Rússia univos, eram trabalhadores do mundo univos. Né? Um conservadorismo econômico, desenvolvimento de um sistema econômico que transformou a NEP em uma política econômica permanente. Né? A NEP era para ser uma política econômica temporária, para recuperar a produção de alimentos. Né? O stalinismo transforma essa política econômica numa política permanente e bradava, como fez o Bukharin junto com o Stalin, kulaks, enriquecei-vos, né? Justamente promovendo o surgimento de uma classe, né? O enriquecimento de um setor da população. E um conservadorismo nos costumes, que retrocede em toda a linha nos direitos das mulheres e dos LGBTs, inclusive criminalizando a homossexualidade, em nome de recuperar a família como um braço do Estado, né, no marco de um Estado que voltava a se fortalecer no controle de correntes divergentes, ou seja, a família se extinguia na medida em que o Estado se extinguia, né? A família é uma extensão do Estado. Né? Então a recuperação de um papel regulador do Estado voltava a depender dessa instituição como um prolongamento dos seus braços na vida privada, particular dos indivíduos. Então o abandono de uma perspectiva revolucionária pela Terceira Internacional, brindada com o assassinato dos divergentes, dentre elas várias mulheres, que eu queria muito nessa aula também prestar uma homenagem, né, como a Eugênia Bosch, a Nadeja Jov, a Tatiana Miyagikova, né, levou a que o Trotsky proclamasse a fundação de uma quarta internacional com olhos voltados especialmente para as mulheres, para a juventude, para as negras e negros, como vai se desenhar nos escritos posteriores a 1938, em que vai saudar fortemente a organização e politização de uma vanguarda negra socialista, né, da qual Celer James vai fazer parte, entre tantos outros negras e negros que vão compor as fileiras da Quarta Internacional na África do Sul, na França, no Brasil, né, em vários lugares. O programa de transição ele foi o documento de fundação da Quarta Internacional, e nele tem uma série de pistas do que a gente vai poder discutir no próximo texto, né, dessa aula. Mas aqui nesse tópico eu quero ainda falar sobre a teoria da revolução permanente, porque ela fecha um raciocínio que a gente abriu lá em cima quando a gente falou sobre os topos do capitalismo, né? Gente, essa teoria é uma arma. Ela tem 3 aspectos que a gente chama de lei, até para poder simplificar, né? Mas não são leis como regras, mas leis como tendências históricas, né? Nesse sentido que a gente chama de leis. E são as seguintes: a lei número 1 da teoria da revolução permanente, ela vai dizer que as tarefas democráticas, né, de um país de economia atrasada só podem ser realizadas pela classe trabalhadora. Ou seja, um país como o Brasil, que tem uma série de tarefas democráticas não feitas, a gente não pode confiar que a burguesia do Brasil vai fazer no sentido de desenvolver mais profundamente o capitalismo aqui. O estágio atual de desenvolvimento do capitalismo brasileiro é o estágio definitivo do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, enquanto as forças imperialistas que nos dominam seguirem aí ativas e nos dominando, né? Ou seja, não existe um desenvolvimento posterior que a gente possa ter, né? A não ser que seja a vontade do próprio imperialismo. Então, nesse sentido, as próprias tarefas democráticas, como a reforma agrária, como a reforma urbana, como a demarcação dos territórios indígenas e quilombolas, de uma série de tarefas democráticas, tanto as elementares como as radicais, né, elas só conseguem se realizar através da mão, da vontade, do programa, da energia, da estratégia e dos métodos de luta da classe trabalhadora. Então, cabe à classe trabalhadora de um país como o Brasil reivindicar esses programas como programas seus, né? Por isso que todos os sindicatos do país deveriam estar lutando pela reforma agrária, pela reforma urbana e por outras demandas. Nesse sentido é muito louco, né? A gente vê que tem uma contradição
muito absurda, né, num partido como o PT, por exemplo, que confia na burguesia nacional e inclusive tem uma ilusão de uma espécie de nacional desenvolvimentismo, como se fosse possível desenvolver um capitalismo brasileiro por fora, como se fosse vontade da burguesia brasileira e vontade da burguesia imperialista desenvolver um capitalismo brasileiro para além do que ele é hoje, né? O máximo do desenvolvimento do capitalismo brasileiro é o que quiser o imperialismo, né? E as burguesias brasileiras não são burguesias que vão se destacar, se separar da burguesia imperialista e desenvolver um projeto próprio, né? Elas são burguesias, capachas do imperialismo, né? Então elas vão desenvolver o que o imperialismo quiser que elas desenvolvam. Então, nesse sentido, qualquer desenvolvimento da indústria, qualquer desenvolvimento de uma democracia mais profunda, mais radical, vai ter que passar pelas mãos de uma revolução proletária, que vai ter também essas tarefas, né? Então, as tarefas do nosso país não são apenas as tarefas do socialismo, a gente tem tarefas anteriores para resolver, né? Então, a lei número 2 da teoria da revolução permanente é a ideia de que a revolução começa com a tomada do poder, ou seja, é uma tese que ela vai bastante de encontro com qualquer perspectiva economicista do marxismo, né? Como se só tomar o poder e controlar a economia resolvesse as carcaças do passado do capitalismo. Essas carcaças elas vão estar ainda na nossa sociedade. Então, tomar o poder é quase começar a revolução, né? Então, a revolução começa com a tomada do poder. Porque a partir daí a gente vai ter que resolver lidar com todas as carcaças, todas as mortalhas que tem do período anterior do capitalismo. Então, a gente vai ter que promover leis para proteger, né, as crianças, a gente vai ter que promover leis para garantir a liberdade das mulheres, para garantir a liberdade das massas negras, para garantir a vida das massas negras. A gente vai ter que promover uma série de políticas para justamente dar conta de avançar contra todas essas carcaças que vão estar ainda permanecidas, né, nessa nova sociedade. A própria experiência da Revolução Russa mostra isso, né? Então, nesse texto, a Andréa ela vai contando como a tomada do poder abriu o caminho para ir sobre a reivindicação e a luta pelos direitos das mulheres, pelo amor livre, por um amor livre da dependência econômica e financeira do marido, né? Então, a Revolução ela abriu o caminho, ela cria as melhores condições para dar todos esses combates, mas esses combates eles têm que vir de antes, porque a gente precisa ter umas Kollontai, umas Clara Zetkin, um monte de mina aí que está preparada para dar esses combates depois da tomada do poder, sejam todas vocês mulheres assim. E por outro lado, né, também tem as tarefas posteriores, porque depois é preciso avançar sobre toda essa mortalha de uma sociedade anterior, né? E a lei número 3 da teoria da revolução permanente, que é a ideia de que a revolução começa na arena nacional, se desenvolve na arena internacional e só termina na arena mundial. Ou seja, não existe, gente, não dá pra gente ter qualquer tipo de ilusão nacionalista, como se, se a gente fizer a revolução no Brasil, então a gente vai viver uma nova... Não dá, né? A gente fazer a revolução num país só, ela vai estar sempre cheia de muitas contradições, como as que a Andréa vai mostrando nesse texto da Revolução Russa. Ou seja, é preciso necessariamente avançar para desenvolver revoluções em outros países para que possam ser pontos de apoio para o desenvolvimento e o fortalecimento dos processos revolucionários anteriores e, em última instância, para a gente poder ter as condições de desenvolver o socialismo como um sistema mundial. Isso porque enquanto houver burguesia em qualquer país do mundo, essa burguesia ela também vai atuar contra os processos revolucionários em outros países, né? Então é preciso aniquilar essa classe a nível mundial e a partir daí também criar as condições para a abolição das classes, né? Essas condições elas só existem à medida em que existe a perspectiva da construção internacional da revolução. Por isso que, por exemplo, a gente da FT, né, eu milito num grupo nacional, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que é um grupo brasileiro, mas a gente faz parte de uma internacional, né, que é a Fração Trotskista, que é um grupo internacional que reivindica a reconstrução de uma internacional da Revolução Socialista, que para nós é a quarta internacional, né, a recuperação desse legado
do trotskismo, da teoria da revolução permanente, de, em última instância, extrair as melhores lições da Revolução Russa e não as piores, né, que seria reivindicar o stalinismo e toda essa revisão do marxismo que ele significou. E aí também, né, importante dizer, quem quiser saber mais, a gente fez um manifesto agora justamente para dialogar com novos setores que queiram também nos seus países construir partidos com essa perspectiva, né, com uma perspectiva revolucionária, que encare também a luta negra, a luta das mulheres como uma enorme contribuição nesse sentido, né, porque a gente sabe que o ódio antirracista, assim como a força das mulheres, são faíscas, né, sem fronteiras, que podem incendiar a classe trabalhadora e que pode permitir que a força da luta negra se conecte com o drama das massas negras em todo o mundo, né? Então imagina a força que teria um processo revolucionário no Brasil para se conectar com as massas negras africanas, as massas negras vivendo em condições precárias, né, de migração na Europa, como foi o próprio processo de luta negra nos Estados Unidos, impactando em todos os países do planeta, né, porque em todos eles o racismo é uma tônica, principalmente da prática cotidiana das instituições de repressão, né, como a própria polícia. Então, nesse sentido, essa é a perspectiva com a qual a gente constrói a fração trotskista internacionalmente e cada um dos nossos grupos nacionais. Então, fica o convite para vocês também lerem esse nosso manifesto e todos os que tiverem interesse, a gente também está muito interessado em poder debater com vocês. E aí a gente chega para essa última ideia, né, que as últimas ideias têm a ver com um texto meu e da Flávia, que na verdade, acho que depois de tudo que a gente foi debatendo, é uma parte que é para ser mais rápida mesmo da nossa aula, porque ajuda muito a dar os fundamentos de pensar por que essas ideias são armadilhas, né? Então, primeira ideia, a ideia de empresas antirracistas. É o que a gente veio debatendo, né, gente? As empresas, primeiro que a gente vê uma grande política de grandes empresas, né, multinacionais dizendo que são antirracistas, a Amazon, o Facebook, a Google, a Apple, e a gente sabe, a própria Uber, né, a Uber tem uma série de campanhas antirracistas espalhadas aí pelas páginas de publicidade dos grandes jornais, e o que a gente sabe é que tudo isso é discurso, porque na prática cotidiana essas empresas são incapazes de se livrar da precarização do trabalho que é alimentada pelo racismo. Né? Então a Uber, por exemplo, ela não consegue existir se ela não puder contar com uma massa de trabalhadores que aceitam trabalhar sem direitos, porque são migrantes, porque são negros, porque estão vivendo as condições mais brutais dos efeitos da crise econômica. Então a ideia de que empresas antirracistas vão ser uma estratégia para enfrentar o racismo na verdade cair numa armadilha liberal, né? Porque o que o liberalismo e o neoliberalismo sempre tentam fazer é incorporar, né? O neoliberalismo ele tem uma inteligência que é muito importante a gente entender, né? Que ao mesmo tempo que ele tem versões muito abertamente escrotas, de direita, nojentas, né? Como o bolsonarismo, como o trumpismo, como a Marine Le Pen, né? Ele tem esse lixo de extrema direita, ele também incorpora aspectos das lutas sociais e transforma esses aspectos das lutas sociais em produtos e busca tentar convencer os setores em luta de que é através dessa via que a gente vai conquistar a nossa liberdade. Quando a gente sabe que não é assim, né? Porque na verdade o que eles fazem é contratar um ou dois membros de diretorias executivas com a nossa cara, com a nossa cor, com o nosso gênero, e manter todo o regime de precarização do trabalho, todo o regime de ausência de direito de sindicalização, ausência de direitos trabalhistas. Então essa ideia é uma armadilha muito poderosa do liberalismo, do neoliberalismo, que a gente precisa o tempo inteiro combater, né? Ou seja, a gente não acredita que a via do combate ao racismo é tornar as empresas mais diversas e plurais, né? Assim como também, ideia 2, a gente não acredita que a via do combate ao racismo é aconselhar os capitalistas, como a gente mostra nesse texto, que é bastante o papel que cumpre o livro da Djamila Ribeiro, né, que chama Pequeno Manual Antirracista, onde ela vai prestando uma série de aconselhamentos aos capitalistas, inclusive indicando a diversidade e a contratação de negras e negros, de indígenas, como meios para aumentar a produtividade dessas empresas, porque essas pessoas trabalhariam mais felizes.
É muito doido isso, porque na verdade eu arriscaria dizer que as empresas mais negras do mundo são as empresas do trabalho precário, né? Então elas realmente são empresas bastante produtivas do ponto de vista do capitalismo, né? Esse produtivismo que não tem a ver com garantir as máximas condições de produção e a máxima distribuição de riqueza. A gente também quer que a indústria seja extremamente produtiva, mas não do ponto de vista da exploração, não apoiada na exploração do trabalho, não apoiada em pagar a miséria do mínimo para sobreviver, né? A gente acredita numa produtividade que é conduzida por trabalhadores, por produtores livremente associados, né? Que só é possível através da expropriação das grandes indústrias, das grandes fábricas e do trabalho livre de exploração, né? Então, nesse sentido, essa ideia de que a gente pudesse ter qualquer via porque fica parecendo, né, nesse texto dela, que tem vias simples da gente lutar contra o racismo e que essas vias simples seriam essas, né, do aconselhamento, da contratação de mais negros e etc. E por mais que pareça tudo muito fácil, o grande problema aí é que são medidas que são absolutamente vazias e ineficazes, né? Enquanto que também tem tarefas para o dia de hoje, para a concretude da vida contemporânea, né? Não estou falando das grandes batalhas pela revolução, estou falando de tarefas concretas para os dias de hoje, que não está dentro do aconselhamento para os capitalistas, está no combate contra os capitalistas, por exemplo, pela luta por igualdade salarial entre negros e brancos e homens e mulheres, a luta pela efetivação dos terceirizados, ou seja, tudo isso poderia compor um manual da luta proletária contra o racismo com as tarefas mais urgentes da nossa realidade. Né? E isso tudo tem bastante. Eu prometi que eu ia falar sobre o programa de transição, tudo isso se relaciona bastante com justamente o programa de transição. Né? O programa de transição ele apresenta uma série de reivindicações que se conectam com dramas da vida atual, do momento atual, né? Desde o empréstimo para o pequeno produtor e o pequeno empresário, que se arruína dentro das crises, né, como a gente está vendo hoje, até o drama da moradia, do desemprego, né, a contratação de todos os desempregados, a proibição das demissões frente a situações de crise, a ocupação de fábricas desativadas, ou seja, todas essas são tarefas que têm a ver com dar um combate sincero contra o racismo no âmbito das tarefas atuais da classe trabalhadora. Né? Então, em última instância, as tarefas simples de combate ao racismo não podem ser aconselhamentos para os capitalistas. Né? Depois a gente tem essa outra armadilha, né? Que é a armadilha da representatividade, que carrega dentro dela uma espécie de essencialismo. Né? Qual que é a questão da representatividade? A gente falou antes, né? Frente a um mundo onde a gente nunca se vê nos exemplos de sucesso, nas novelas, nos filmes, nos telejornais, é muito compreensível que exista um desejo a que a gente esteja representado. O problema é que boa parte das vezes os capitalistas vão usar o nosso desejo e a nossa vontade de se ver ali para colocar a gente ali, sim, porém embebidos de ideologia burguesa, né? E é muito louco porque eles não conseguem colocar vários de nós lá, né? Ainda assim são muito poucos, né? Porque tem essa contradição do capitalismo, né? O capitalismo é racista e patriarcal. Então eles não podem botar toda a direção do Estado burguês de mulheres negras, né? Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas quando eles colocam, eles escolhem muito bem para serem grandes representantes do imperialismo, serem mulheres negras embebidas de um discurso de uma defesa brutal, violenta do capitalismo imperialista, como é a própria Kamala Harris. Né? Ou seja, desse ponto de vista, tem um debate muito interessante para a gente fazer, que é justamente sobre o essencialismo. Né? A gente no livro coloca, nesse texto, a gente coloca uma definição, mas qual que é o problema do essencialismo? O problema do essencialismo é que ele carrega, e está ligado, né, ao debate com a representatividade, é que se carrega uma espécie de concepção de que, por ser mulher ou por ser negro, a gente seria necessariamente lutadores por justiça social, contra as opressões, por igualdade, ou enfim, qualquer versão de um repúdio à violência capitalista. Quando não é assim, né? Ou seja, por que essa ideia é um problema? Porque o essencialismo é um problema. O essencialismo ele é parte do que constitui o racismo, né? Que é buscar tentar transmitir um conteúdo, uma forma de pensar, uma forma de ser a pessoa
a partir do gênero que ela tem ou da raça que ela tem, da cor da pele dela. E a gente não acredita nisso. A gente acredita que a cor da pele de uma pessoa não indica como ela pensa, que o gênero de uma pessoa não indica o que ela gosta de fazer ou a política que ela defende. É preciso sempre olhar a política que a pessoa defende, o conteúdo do porquê ela tá lá. Né? Ou seja, a cor ou o gênero não define o programa político dos indivíduos na sociedade. Então, esse combate é um combate muito importante porque ele é parte também de dar um combate feminista e antirracista, né? Que a gente poder dizer que não é porque eu sou mulher e negra que eu sou X, Y ou Z. Eu tenho o direito de poder ser o que eu quiser. Eu tenho o direito de poder falar sobre o que eu quiser e vocês também, né? Ou seja, o gênero de vocês, a raça de vocês não determina o que vocês são e o que vocês pensam, né? Por isso que a representatividade ela tem essa falha. Né, ela tem uma falha de conteúdo, porque a gente não pode achar que porque a pessoa é negra ou mulher, ela tá ali para defender a gente. Gente, vejam a Margaret Thatcher, né, uma das primeiras grandes mulheres poderosas da história do capitalismo, foi essa mulher que promoveu ataques neoliberais para todo o planeta. Né? Depois a gente tem a Kamala Harris, que foi a primeira mulher negra a bombardear a Síria. E a gente poderia dar outros exemplos, né? Agora, eu acho que é muito importante também a gente pensar que a gente pode estar batalhando por um lugar de destaque para as mulheres negras, para as mulheres LGBTs, para as mulheres em geral, para os LGBTs em geral, né? E é muito valioso pra gente todas as vezes que as mulheres, as negras e negros assumem uma posição de destaque como vanguarda de grandes processos de luta contra o capitalismo. E isso acontece o tempo inteiro. Então vamos parar de olhar para Kamala Harris, vamos parar de olhar para Margaret Thatcher e vamos olhar para as mulheres em luta contra as demissões na LG, as mulheres em luta contra o golpe em Mianmar, as mulheres em luta pela legalização do aborto na Argentina, as mulheres em luta contra os resquícios do regime ditatorial no Chile. Vamos olhar para essas mulheres e para essas negras, vamos olhar para grandes mulheres lutadoras por justiça, né, como Vitória Camargo, como Mirtes Renata, né? Essas são grandes referências que a gente pode ter. Vamos olhar também para mulheres que deram a cara e o corpo na luta pela Revolução, anônimas pela Revolução Russa, né? Então a gente também tem que falar dessas mulheres. E muitas vezes o que se tenta fazer com o desejo de nos ver representadas é tirar da gente essas referências poderosas que a gente poderia ter e colocar no lugar delas referências de empoderamento e de conquistas individuais nos marcos da meritocracia e das vitórias podres dentro de um sistema capitalista, né? Porque que vitória é essa, né? Poder estar à frente de uma empresa que oprime e explora. Então essas vitórias não nos representam, né? Nos representam as vitórias das mulheres anônimas que marcharam no 8 de março e inauguraram a maior vitória da classe operária na história, que foi a Revolução Russa. Essa é uma grande referência pra gente poder ter. E aí tem uma pergunta, né? Por que existem armadilhas liberais na luta negra? E eu acho que isso é muito interessante porque tem a ver com o que a gente veio discutindo nas aulas 1, 2 e também na aula de hoje. Que os capitalistas, eles reconhecem que existe uma enorme potência explosiva na luta negra. Por quê? Porque as negras e negros são, em sua enorme esmagadora maioria, parte da classe trabalhadora, nos setores mais oprimidos da classe trabalhadora, e existe, portanto, um fortíssimo interesse dos capitalistas de buscar impedir que esse reconhecimento do racismo e a decisão de lutar contra ele, que vem se tornando cada vez mais frequente nos últimos anos, se torne uma faísca para processos revolucionários. E o que a gente quer é que seja. A gente quer que seja um faísca para o processo revolucionário. A gente quer que as massas negras possam assumir essa dianteira. A dianteira de ser uma faísca que produz um grande incêndio contra o capitalismo e se conecta com um projeto de classe trabalhadora na luta contra esse sistema de miséria. É isso que a gente quer e é isso que os capitalistas não querem. Por isso que eles vão ficar vindo com black money, capitalismo negro, empresa antirracista, representatividade, vão abraçar todos aqueles que vêm com aconselhamentos e etc. E vão justamente buscar seguir perseguindo e intensificar a perseguição contra todos os lutadores sociais, como a gente está vendo aqui no Brasil ser feito com a Lei de Segurança Nacional, né? Então, nesse sentido, esse curso, gente, e aqui a gente vai encerrando, é para todas vocês que estão aqui
porque se perceberam negras e querem saber o que fazer com essa raiva que gera perceber o racismo na nossa sociedade. É para todas e todos vocês que se arrepiaram com a luta negra internacional e que se emocionaram de ver a força dessa luta negra quando se unifica com as massas brancas e produz processos de mobilização proletária como a gente viu nos Estados Unidos. É para todos vocês que não se contentam com um inofensivo lugar de fala, que é inofensivo, gente, um lugar de fala para as mulheres negras. Nós queremos muito mais do que isso. A gente quer lutar para que a classe trabalhadora, que tudo produz, também possa dirigir a sociedade. E é a vocês que também, quando olham para a crise nacional, pensam que a gente pode muito mais do que se adaptar aos programas das frentes amplas, com a burguesia, e que já não confiam no mal menor do PT e que sabem, né, como o próprio Lula disse, que esse partido, que é o PT, está se preparando para controlar o movimento de massas e governar perdoando os golpistas e mantendo todos os ataques. Então é para vocês que percebem que a gente não pode esperar 2022 e que a gente precisa lutar agora. É para vocês que a gente fez esse curso. E é com vocês que a gente quer debater, especialmente na próxima aula, qual a estratégia para derrotar o racismo, o patriarcado e o capitalismo. Vocês que quando escutam esse curso, quando escutam as ideias do trotskismo, da teoria da revolução permanente, e imaginam que a gente pode produzir um novo ápice para o conjunto da humanidade se a gente lutar para permitir que essa classe trabalhadora de maioria feminina e negra seja liberta de tanta dor e possa, com esse olhar sobre a vida, assumir o controle da economia e da produção. Esse curso é para vocês. E o Lenin, gente, ele representa esse nosso marxismo. E ele, num discurso para as operárias russas e camponesas pobres, ele não defendia esse inofensivo lugar de fala, não. Mas ele defendia para as mulheres que elas assumissem a direção do Estado proletário, ao contrário do que o capitalismo relega pra gente, com trabalho doméstico e opressão. E ele disse para essas operárias: não é possível uma revolução socialista sem a participação de imensa parte das mulheres trabalhadoras. A experiência de todos os movimentos de libertação atesta que o êxito de uma revolução depende do grau em que dela participam as mulheres. O poder soviético faz tudo para que a mulher possa cumprir seu trabalho proletário e socialista com independência completa. O Lenin, gente, ele foi um marxista da estratégia. E para vocês que sentem nojo do Bolsonaro, que odeiam o futuro que a crise aponta pra gente e que por tudo isso passam a olhar com curiosidade, simpatia e interesse as ideias do socialismo, a nossa próxima aula é sobre como a gente pode vencer, porque a gente não quer cair nos cemitérios dos movimentos sociais que podem ser cada uma das armadilhas do liberalismo para nossa luta. Nós também não queremos cair em nenhuma ilusão reformista de mal menor ou de buscar alianças com setores da burguesia mais mediado e etc. Nós queremos vencer. E é por isso que a nossa próxima aula é justamente sobre isso, sobre como vencer. E aí é um debate sobre estratégia. Então eu espero vocês para a gente poder debater então mulheres negras e estratégia socialista. Até lá!